Você passou os 2 últimos anos, talvez, estudando e aprimorando o seu conhecimento em inteligência artificial e tentando criar mais conteúdo para desenvolver a sua marca pessoal, agora que você tem ferramentas que ajudam a transmitir todas aquelas suas ideias em um conteúdo que pode ser agora adaptado de maneira bem rápida para o LinkedIn, pode ser adaptado para virar um carrossel numa rede social visual, e você começou a achar que personal brand, né, que marca pessoal, era nada mais, nada menos do que criar esse conteúdo e estar presente nas redes sociais, talvez postando algo todos os dias. O problema é que todo mundo utilizando rede social do mesmo jeito faz com que tudo pareça igual. E agora, o nosso feed, as nossas redes sociais estão cheias de profissionais tentando se expor, expor as suas ideias, sem nenhum tipo de identidade. E esse é justamente o maior erro quando se olha para personal branding e marca pessoal. Marca pessoal, né, esse assunto tão polêmico e tão importante para sua carreira, ele não é algo que você faz, que você executa e você repete todos os dias. Isso é o como, mas marca pessoal de verdade é o que fica na mente das pessoas quando elas pensam em você. E isso está vinculado sim a como você se posiciona em relação a alguns assuntos que são relevantes para aquilo que você faz, mas também como você trabalha, como você executa, qual é a experiência que as pessoas têm quando elas trabalham com você. Então, tudo envolve a percepção que as pessoas têm de você. Marca pessoal tem esse poder, quando a gente olha para personal branding com um pouquinho mais de estratégia, a gente começa a olhar daí sim para o como. E o movimento acelerou muito durante e depois da pandemia do Covid. Por quê? Porque as pessoas passaram a trabalhar remotas e passaram a entender que elas precisavam aparecer publicamente de outra forma, já que elas não estavam sendo vistas fisicamente naquele momento de lockdown, da mesma forma. E o LinkedIn, durante esse período, realmente explodiu. Realmente as pessoas passaram a postar mais, contar mais as suas histórias, contar um pouquinho mais dos seus bastidores, contar um pouquinho mais de como algo aconteceu em sua carreira, o que foi muito legal. Essa movimentação fez várias pessoas olharem para visibilidade online e personal branding, que é algo que eu venho falando há muito tempo, eu crio conteúdo sobre isso há muitos anos, mas as pessoas passaram a olhar com um pouquinho mais de carinho para isso. E elas passaram a entender, finalmente o mundo começou a entender um pouquinho mais, que estar exposto, do ponto de vista de marca pessoal e a sua carreira, não tem nada a ver com tentar virar um influenciador ou tentar criar conteúdo simplesmente por criar, mas sim por estar posicionado e construir a sua relevância. A gente tem alguns dados que foram apresentados pelo The Branding Journal, agora em janeiro de 2026, que mostrou que realmente os profissionais estão mais presentes, estão publicando com mais regularidade. Só que o problema é que agora o ponto não é mais a regularidade, não é mais a consistência. Porque por conta de novo, da inteligência artificial, a presença constante fez as pessoas acharem que era simplesmente postar mais, e não é isso. Porque postar mais sem ter uma identidade, sem ter um foco, sem ter um motivo, você está simplesmente gerando uma bagunça, gerando um ruído no feed das pessoas. E inteligência artificial chegou justamente para resolver o problema do volume. Então, o volume, quem quiser consegue, dar conta de criar publicação toda semana, todo dia, mais de uma vez por dia, se quiser. Só que ninguém te disse o que acontece quando todo mundo faz isso ao mesmo tempo. Esse mesmo relatório do The Branding Journal, que eles apresentaram em um artigo sobre algumas tendências para 2026, mostrou que o que vem mais sendo valorizado nesse começo do ano não é o volume, mas sim a identidade. A capacidade do profissional mostrar quem ele é, qual é o ser humano que está por trás daquelas publicações, por trás daquele conteúdo que ele vem gerando. E isso, conectado com um artigo muito interessante que saiu agora em fevereiro de 2026 da revista Entrepreneur, vai mostrar alguns dados que vão corroborar isso, tá bem? 44%, olha esse dado aqui que interessante falando de marca pessoal, tá? 44% dos empregadores, 44% das empresas pesquisadas já contrataram alguém por conta da presença online desse profissional. Não porque ele era um influenciador, não porque ele criava conteúdo apenas porque ele gostava de blogar, de criar conteúdo no YouTube, não tem nada disso.
apenas por causa da presença online, algumas opiniões, alguns posicionamentos e alguns compartilhamentos que ele teve que mostraram que ele entendia do que ele estava falando, que ele tinha relevância, que ele era uma autoridade naquele assunto que ele estava sendo contratado. De novo, 44% das empresas já contrataram alguém por conta disso. E olha só, do outro lado, né, por conta disso, 54% das empresas pesquisadas já rejeitaram candidatos por acreditar que esse candidato não demonstrava uma presença digital forte ou que era muito inconsistente. Esse dado, ele demonstra o que eu venho falando já há alguns anos nos conteúdos que eu crio, de que presença online não se trata mais de achar legal ou não achar legal, achar que é para você ou que não é para você. Isso é algo tão crucial quanto ter um currículo hoje em dia. Se você em 2026 ainda não entendeu que essa visibilidade, que estar presente não significa fazer algo que não é do seu perfil, como fazer as postagens daquele jeito, mas eu não gosto. Tá tudo bem, mas visibilidade não é apenas sobre postar, sobre escrever, sobre criar um vídeo, não é sobre isso. Eu falo muito sobre isso numa newsletter que eu tenho chamado enfim, eu tenho o YouVisible, onde você pode encontrar essa newsletter, onde você pode encontrar todo o conteúdo de personal branding, mas eu também venho falando sobre isso aqui no podcast, no canal do YouTube, bastante sobre como você pode se desenvolver. Mas se você quer aprofundar um pouquinho mais o seu conteúdo, um pouquinho mais o seu entendimento, você pode conferir essa newsletter, que ela é em inglês, chamada YouVisible, onde eu apresento algumas ferramentas que podem te ajudar a desenvolver a sua marca pessoal online, sem virar esse influenciador que vai escrever, que vai postar várias vezes, mas olhando para sua visibilidade. O foco é fazer você ser visível por aquilo que você tem relevância para ser visível, por aquilo que você pode inclusive construir autoridade. E essa visibilidade, ela é esperada que seja hã, orgânica, que seja algo natural, que demonstre de novo, já que a gente tem inteligência artificial que resolve o volume, mas que essa sua visibilidade demonstre quem você é como profissional de verdade, quem é o humano por trás de você, não um conteúdo genérico, não algo só porque todo mundo está fazendo daquele jeito você vai fazer também. E essa visibilidade profissional, todos esses essas pesquisas, todos esses artigos, esses dados demonstram que é sim uma vantagem competitiva crucial para sua carreira. Então não cometa o erro de construir conteúdo genérico simplesmente porque outras pessoas estão fazendo ou de tentar aparecer. Presença obviamente, eh, é aparecer, é estar lá, presença. Mas marca pessoal, vou repetir aquilo que eu falei, é como as pessoas enxergam você. Ou, melhor ainda, o que fica na mente das pessoas quando elas pensam em você. Pensa, por exemplo, em alguém que é um excelente gerente de projetos, tá? Ele é muito bom nisso, mas ele não tem ainda uma visibilidade profissional online. E aí, ele tem 2 caminhos aqui, ele pode seguir pelo caminho do conteúdo mais genérico, simplesmente porque ele ouviu dizer que é importante estar presente numa rede social, como por exemplo o LinkedIn. E ele começa a postar, e aí de vez em quando ele fala um pouquinho sobre cultura organizacional, daqui a pouco ele vai falar sobre uma tendência que ele ouviu dizer de uma nova tecnologia. Ele não está colocando a sua identidade e aquilo que ele tem de melhor para fora com a sua visibilidade. Ele está visível, ele tem presença, mas ele não está construindo uma marca pessoal. Agora pensa o outro caminho que ele poderia ter seguido, que é olhar para todo o histórico profissional que ele tem, o assunto que ele já é uma autoridade e começar a se posicionar, compartilhando um pouquinho de como ele aplicou algum tipo de framework, como ele aplicou algum tipo de ferramenta para resolver um problema, demonstrando nesse currículo online, com essa visibilidade online, quem ele é como profissional. Não é o conteúdo genérico, não é criar conteúdo apenas para dizer que está criando conteúdo, mas é posicionamento. E esse posicionamento eu quero muito te ajudar a construir. Deixa aqui nos comentários qual é o seu maior desafio hoje. Eu já recebi muitos comentários e até mesmo alguns contatos de pessoas que são profissionais sêniores na sua área, têm uma relevância muito grande, são os profissionais que as pessoas mais recorrem dentro da empresa quando tem um problema, mas eles são invisíveis fora dos muros da empresa.
E se a empresa deixar de existir amanhã, esses profissionais eles vão embora junto com seus crachás, porque o histórico dele ficou dentro da empresa, ele não tem visibilidade fora dali, ele não construiu essa marca pessoal. Eu não quero que você pense, como eu disse, vou repetir acho que pela quarta vez somente nos últimos minutos aqui. Eu não quero que você pense que isso significa que você precisa simplesmente comprar essa ideia de postar e postar, postar e se expor aquilo com coisas que você não quer. Mas, sim, em 2026 estar presente, com posicionamento, com estratégia, pensando na sua marca pessoal e aquilo que você é bom, tem uma relevância muito grande para sua carreira e para as oportunidades que você pode desenvolver, as portas que vão abrir para você daqui para frente, tá bem?